Está no ar o Disrupt Podcast, com Alexandre Barbosa, Alfredo Copete e convidados. Informações acessíveis sobre inovação, tecnologia e direito em um formato dinâmico e simples. O Disrupt Podcast está no ar. Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Muito boa tarde a todos e todas. Estamos no ar com mais um Disruptcast. Hoje com o Matheus Jacobs, vai conversar com a gente acerca do Whistleblower, que para nós, numa linguagem mais popular, é um canal de denúncias. E temos uma novidade. Hoje, meu querido amigo Alexandre Barbosa não teve possibilidade de estar conosco e está o substituindo o Paulo Pegoraro. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Matheus. Como vão? Boa tarde, obrigado, Alfredo. Bem-vindo, Matheus. Vamos ouvir um pouco aí sobre o que o direito trata desse assunto aí, que é um assunto que a gente tem visto em muitas notícias, em muitas situações, em muitos casos aí, não é? Boa tarde. Boa tarde, Matheus. Conta pra gente aí o que é esse whistleblower, como é que surgiu, o que significa, qual é o impacto disso nas nossas vidas. Sim. Inicialmente, só gostaria, primeiramente, de agradecer a oportunidade de estar aqui, Alfredo, Paulo. É uma honra para mim poder conversar sobre esse tema, né? Que eu tive a oportunidade de trabalhar com ele aqui no mestrado, fiz a minha dissertação e me apaixonei, sim. Realmente acredito que é um tema que só vai crescer e que vai realmente impactar a vida de todo mundo, né? Porque o que é o tema, então? Vamos lá, primeiramente traduzir, né? Não tem como não começar por isso. O whistleblower, então, é ato de assoprar o apito. E esse estrangeirismo, eu acho bom a gente continuar, pelo menos até o momento, né, usando o termo original, porque ele tem uma significação realmente bem grande. Então, quando a gente fala o termo, tem que vir a conotação na cabeça de que não é apenas fazer um canal para receber denúncias, mas que instituir todo um sistema, né, onde também vai garantir proteção, fazer com que esse denunciante seja garantido o seu direito, de que ele consiga denunciar e não sofra retaliação. Então, por cima, assim, para definir, é mais ou menos isso. Eu definiria como direito de fazer denúncias, né? E aí, juridicamente, o que eu trabalhei na dissertação foi que é um direito que está ligado à liberdade de expressão e interpretando ela junto com a democracia em si, com o princípio democrático. E esse direito de fazer denúncias, ele envolve também uma proteção do sigilo do denunciante, do anonimato do denunciante, para que ele não possa ter algum tipo de retaliação, por exemplo? E a gente está falando aqui de denúncias, quaisquer denúncias ou aquelas que são internas em relação às empresas, aos órgãos públicos? Sim, vamos lá então. Esse termo começou a ser utilizado com mais frequência nos Estados Unidos lá pela década de 70. Tem até um político, né, conhecido, ele foi, acho que até concorreu à presidência dos Estados Unidos, o Ralph Nader. Ele fez aí em 71, se não falha a memória, uma conferência, e aí o termo passou a ser utilizado para os funcionários das empresas, que faziam denúncia de corrupção, né? A partir dali começou isso a ser bem comum, e aí passou a ser, então o termo se popularizou, e ele realmente pegou a pauta para ele e passou a defender, né, esse político dos Estados Unidos. E a partir dali realmente passaram a ser aprovadas várias leis nos Estados Unidos. Então nos Estados Unidos não tem uma lei geral defendendo o denunciante, são várias leis setoriais. Então, por exemplo, quando os Estados Unidos lança lá uma lei para falar de energia nuclear, vamos supor assim, para debater sobre os problemas relacionados à energia nuclear. Uma estratégia que eles comumente utilizam é defender o denunciante, então estabelecer formas de denúncia e de defesa do denunciante. Então, digamos assim, todas as leis setoriais, assim, cada problema que foi sendo feito, aí várias muito conhecidas, né? Depois veio a SOX, né, Sarbanes-Oxley Act, do mercado de valores imobiliários, e que aí tem uma importância realmente muito grande de aumentar muito o sistema de recompensa. Depois a Dodd-Frank, Wall Street Act, que daí ela institui o que os Estados Unidos é muito conhecido, alguns sistemas que oferecem recompensas também. Então, a SEC, né, que é o equivalente à CVM dos Estados Unidos, tem um sistema de whistleblowing muito grande que oferece também recompensa, mas também tem toda a parte da proteção, que eles podem, né, esses trabalhadores, então, das empresas dos Estados Unidos, o Department of Labor, né, que é o Ministério do Trabalho deles, tem toda uma estrutura para que, se um trabalhador vai fazer uma denúncia, seja ela do que for, seja de, como eu falei, de energia, de dano ambiental, ou seja de fraude contábil, da parte de valores imobiliários,
mercado de valores imobiliários, eles podem ir, por exemplo, até o Department of Labor para falar, eu fiz a denúncia aqui, eu fui até a SEC e fiz uma denúncia da minha empresa. Só que daí eu fui retaliado. Daí o Ministério do Trabalho, Department of Labor, tem uma agência específica só com essa responsabilidade. E para a gente ter uma ideia de como é disseminado, todos os órgãos públicos lá nos Estados Unidos têm os órgãos de controle interno, assim como a gente tem aqui no Brasil, né? Lá é chamado os Office of the Inspector General, o inspetor geral ali, que é o controlador interno. E todos esses órgãos têm uma autoridade específica de whistleblower. Então, se você entra em um site de um órgão público qualquer dos Estados Unidos, você vai ver muito claro, assim, bem especificado onde você está falando de whistleblower, onde você vai para fazer a denúncia, tanto para fazer a denúncia quanto para dizer que eventualmente você foi retaliado. E daí tem várias formas de proteção. Então é isso. Surgiu ali em 1970 nesse aspecto interno. Mas, assim, não é só isso, né? Então tem o whistleblowing externo. Quando o Estado, por exemplo, faz suas políticas públicas para receber denúncias. E aí também isso é milenar. Então eu digo assim que é um instituto jurídico, e daí para a gente compreender como instituto jurídico, a gente vai ver qual lei que eu estou falando, né? E vai pegar as suas especificidades. Mas também é um fenômeno social, né? A gente fazer denúncias, e a gente sabe que muitas das violações de direitos, tudo que gera uma grande repercussão, assim, gera operações, aí, Operação Lava Jato, que a gente vê falar na mídia, Operação Carne Fraca, tantas outras, né? Normalmente surge de algum denunciante, porque realmente tem uma informação privilegiada, né, para começar o Estado a investigar. Então o Estado faz seus canais de denúncia, para receber canais de denúncia. A própria polícia, o Ministério Público, são órgãos que têm uma função precípua, né, de receber de reprimir, sancionar as violações de direitos e, consequentemente, recebem as denúncias dessas violações de direitos. Então, também tem vários outros institutos análogos muito mais antigos que a gente poderia dizer, é o whistleblowing ou não é o whistleblowing? Por exemplo, nos Estados Unidos tem uma lei também que é muito conhecida, que é a False Claims Act. Ela é chamada de Lei de Lincoln. E ela é, digamos assim, foi criada, então, lá na época do Abraham Lincoln, há muito tempo. Mas, no início, qual que é essa ideia? False claims. É dizer assim, falsidades em contratos administrativos. Então, a lei prevê que os particulares podem vir e denunciar essas eventuais falsidades que causaram, então, dano ao erário, né? Dano ao patrimônio público em contratos administrativos ali. Só que como que funciona? Então, ela foi instituída lá na época do Lincoln, mas ela ficou parada por um tempo, assim, sem efetividade. Depois veio novas normas regulando melhor, né? E como que ela funciona? O particular, ele vai até o judiciário, ele apresenta a denúncia sob sigilo. O judiciário passa isso para o Ministério Público Federal. E aí o Ministério Público Federal, ele pode investigar por um tempo em sigilo aquela questão. E aí o Ministério Público toma uma decisão. Eu vou prosseguir com essa ação ou eu não vou prosseguir. Se o Ministério Público decide não prosseguir, o particular pode prosseguir em nome próprio. E, enfim, daí é uma ação judicial comum, certo? E se chega ao final e condena o particular ali, os denunciados, né? Considera que existe um dano a ser restituído ao patrimônio público, aí esse denunciante vai ter uma recompensa. Se o Ministério Público não seguiu e ele seguiu sozinho, a recompensa é maior. Isso é no modelo americano. Isso é nos Estados Unidos. Essa eu estou explicando a lei federal, né? Mas, claro, nos estados também, vários deles também têm as suas leis estaduais também seguindo essa mesma lógica. Uma coisa que nós estávamos falando nos bastidores aqui, primeiro, a questão de denunciar e canais de denúncias, independentemente de quais sejam, não é nada novo, né? Na história da civilização nós temos, né, essas estruturas de denúncia, né? Inclusive virou até dentro da contemporaneidade algo até pejorativo, né? No sentido, né, de ser o dedo duro, enfim. Né? Por outro lado, questões mais profundas vinculadas a redes sociais, né, vinculadas à exposição de certas denúncias, não só do denunciante, mas daquele que está sendo denunciado, né, me parece que tem que se tomar mais cuidado ou algum cuidado mais profundo sobre aquele que está recebendo a denúncia, aquele que está sendo denunciado. Né? E estou me atrelando aqui diretamente aos programas de compliance, né? Das regulações internas das corporações, das instituições, das empresas no modo geral, que dentro da compreensão dos programas de compliance tem
lá no, se não me falha a memória, na terceira fase, a implementação dos canais de denúncias. E esses canais de denúncias, em alguma medida, eles são controlados. Eles não estão, eles estão, obviamente, ao dispor de todos e todas, né, sejam internos ou externos, mas eles têm critérios para denúncia. Né? E um dos critérios que me parece interessante de se discutir é a questão de ser anônimo ou confidencial. Ou seja, aquele que está denunciando, ele pode ser anônimo, né, porque nós temos N problemas. Né? Primeiro, a velocidade da informação dentro de uma rede social que se isso cai numa rede social, a reputação da pessoa está completamente abalada e não se resgata mais. Né? Algo que pode ser, inclusive, inverídico. Né? E, por outro lado, né, a possibilidade da pessoa se defender. Né? Acho que o direito de defesa ele tem que estar a par e passo com a possibilidade da denúncia. Né? Até porque tem abusos, né, nesse caso. Pode ter um abuso do direito de denúncia. Né? Exato. Então isso é uma coisa que realmente a mim me preocupa. Né? Como isso, dentro de uma estrutura tecnológica que nós temos, né, a partir dos programas de compliance, como nós teríamos critérios qualificados, profundos, para controlar. Né? Não desestimular, muito pelo contrário, mas controlar as estruturas de denúncia. O que você acha um pouco disso, Matheus? Sim. Então, é realmente uma questão muito controversa, né, muito debatida, principalmente na nossa realidade aqui, onde nós temos, nossa Constituição, realmente essa específico, né, livre a manifestação do pensamento, mas vedado o anonimato. Então, como vamos interpretar isso? Né? Eu construí a argumentação na minha dissertação, né, de que é diferente você fazer apenas uma manifestação do pensamento, que isso é um aspecto, né, da liberdade de expressão. Daí a liberdade de expressão eu considero como um direito mais amplo. E quando ela diz respeito a questionamento de questões públicas, questões que há um interesse público, aí é diferente de uma questão meramente particular. Então, quando a gente vai para a rede social para emitir uma opinião, a gente está mais nessa exercício da liberdade de expressão, num viés assim, eu quero me expressar porque eu, como ser humano, é importante para mim me expressar. Mas quando a gente vai questionar uma conduta de uma pessoa pública, aí a gente está indo para um lugar que a gente está se expressando também não só como um ser humano individual, mas como um cidadão, né? Um membro de um corpo maior, de uma sociedade. E aí aqui eu acho que esse direito de expressão tem que se tutelar de uma forma mais forte, né? Então, nesse caso, eu acho que daí não se aplicaria essa vedação ao anonimato, porque ela estaria nesse contexto de apenas uma manifestação do pensamento, da liberdade de expressão. Mas eu não falo nem de liberdade de expressão, eu falo de criar denúncias não verídicas. Então vamos criar um fato, né? Vamos falar de liberdade de expressão. Né? Por exemplo, eu tenho uma empresa que abriu vagas para concorrência interna num determinado setor. Num determinado momento, aquelas pessoas que estavam aptas a conseguir o desenvolvimento, né? a promoção no seu cargo, começa a fazer denúncias anônimas das pessoas que supostamente também teriam capacidade de promoção. E até você, obviamente, numa situação específica como essa, por prudência, a empresa vai tirar todas essas pessoas do lugar de possível promoção para averiguar o fato. Né? E pode sobrar somente uma, só aquela que denunciou. E aquela que denunciou ganha promoção e lá pelas tantas, depois de um ano de investigações, etc., faz-se uma denúncia anônima, né? Se chega à conclusão de que aquela denúncia não era verdadeira ou que os fatos não eram comprovados. Veja, nós não estamos falando de liberdade de expressão, nós estamos falando de uma denúncia anônima. Então, além do que, você também tem uma dificuldade às vezes de separar o que é interesse público e o que não é. Porque quando você leva em conta o interesse público para atribuir um valor maior ou menor para um determinado princípio ou fundamento, quem diz o que é o interesse público, que também é uma coisa discutível, né? Exato. Porque são termos abstratos, né, para não dizer metafísicos, né? O interesse público, o bem comum, né? A aplicação da lei penal. Então, uma série de elementos que... Clamor popular, clamor das ruas, uma série de elementos que me fazem olhar para
para aquele lado mais fraco. E o lado mais fraco é o denunciado. Independentemente do fato ser verdadeiro ou não. Estamos falando de uma denúncia. Né? E veja, pode ser confidencial. A confidencialidade, os critérios da confidencialidade são talvez bem mais seguros do que os do anonimato. Né? Não quer dizer que seja as pessoas de dizer e serem expostas a quem falou, a quem denunciou. Não, muito pelo contrário. A pessoa está ali protegida pela confidencialidade. Então, só a estrutura do canal é que pode saber quem é. Não, e o trabalho do Matheus, inclusive, tem uma passagem de uma decisão do Tribunal de Contas da União, em que eles fizeram essa distinção entre confidencialidade e anonimato, dizendo que apesar da denúncia ser assegurada a confidencialidade, eles sabiam quem era o denunciante, né? Então, mas aí que está o problema, né? Esse caso especificamente, do que o STF julgou, né? Ele analisou a lei que regulamentou ali do TCU. A lei orgânica, né? Isso, existia o dispositivo que o TCU poderia manter sob sigilo a identidade do denunciante. E daí esse dispositivo foi inclusive estava assim, a denúncia e a identidade, sabe? E aí realmente, quando a gente está falando ali da denúncia, é óbvio que o denunciado tem que ter acesso total à denúncia em si, os fatos, né? Mas a questão da identidade do denunciante também foi tirado. Daí o tribunal analisou, o STF, e ele, com base na vedação ao anonimato, ele garantiu o direito ao denunciado de saber a identidade do denunciante. Só que aí que tá, essa denúncia, na verdade, ela era confidencial. Ela era para manter sob sigilo apenas, né, no TCU. Mas o que foi reconhecido pelo STF foi, com base na vedação ao anonimato, o rompimento da confidencialidade, entende? E daí é nesse aspecto que eu digo assim, inclusive, só um ministro do STF que falou, inclusive, isso, né? Que falou, olha, essa denúncia não é anônima, que nem a gente está falando, a gente está comentando aqui, nós ministros. Essa denúncia foi identificada para o TCU. Vocês estão falando do anonimato aqui, mas o problema aqui é outro. A gente está falando do direito do denunciado de saber a identidade do denunciante. Então é isso que é o problema. Porque existe, não garantir o anonimato, não prever essa possibilidade num canal de denúncia, tem um efeito dissuasório, porque as pessoas sabem que existe o risco da quebra da confidencialidade. Então, há essa insegurança jurídica, né? Qualquer momento, sobre um argumento de defesa, vamos dizer, eu tenho o direito de conhecer a identidade do denunciante. Você sabe quando começou, né? Estou falando lá no início da Lava Jato, 2015, ali, né? 16, a questão da delação premiada, né? Por conta da lei das organizações, etc. E tinham 2 órgãos, né? E com base também na lei anticorrupção, 2 órgãos que podiam receber as denúncias, né? Um era a CGU, junto com o Ministério Público, mas a CGU no modo geral, no sentido administrativo, e o outro era o CAD, né? O Conselho Administrativo de Defesa Econômica. A CGU, toda denúncia que ela recebia, ela ia averiguar, ela ia ver se era verdadeira, ela ia tirar as conclusões dela a partir do que foi denunciado. Muitas vezes eram denúncias vazias, sem nexo, sem vínculo nenhum com o que estava sendo dito. O CAD não. O CAD tinha uma política que era a seguinte: você está vindo aqui para denunciar um cartel, por exemplo, né? Abuso de poder econômico, então me traga documentos. Eu preciso que você traga materialidade. Se você não tem materialidade, então pega a sua denúncia aqui, você pode voltar para casa, não tem problema nenhum. Não vai ser punido por isso. Mas aqui nós só vamos investigar com materialidade. Denúncias desse mote, né? Nem se falando em confidencialidade ou anonimato, mas se falando em materialidade. Então, talvez, né, trazendo para o nosso discurso aqui, o fato de uma denúncia ser anônima, ela implica necessariamente a materialidade. Ou seja, documentação, um vídeo, uma foto, algo que realmente enseje, né? Primeiro, a necessidade do caso ser anônimo. Porque anônimo é não saber mesmo quem é. Né? Anônimo é você ir num canal e não ter identificação, tem hipótese alguma, e ou a autoridade pública, ou dentro de uma empresa, né, o comitê ou a comissão de compliance, a partir do compliance officer, receber aquela denúncia, né? E você nunca mais saber quem é a pessoa. E você ter que investigar por conta dos materiais que foram postos ali, né? Outra coisa é você receber uma denúncia de uma pessoa que se identifica, mas que, por critérios específicos do canal, né, do whistleblower, é confidencial. Uma confidencial realmente confidencial, com procedimentos sérios e
adequados à manutenção dessa confidencialidade. Quer dizer o quê? Que essa pessoa que está sendo denunciada, ela em hipótese alguma vai saber quem é o denunciante. Essa é uma grande questão. Ao meu entender, pelo menos que trabalha um pouco nessa área. E olha, a gente tem discussões de montagem de canal de denúncias, né, das estruturas de programas de compliance, porque realmente é um problema sério. Né? As empresas que a gente trabalha, eles já vêm com a montagem das perguntas no canal feitas, e normalmente são anônimas. A gente vai lá e muda todas. Cria só uma aba para anônimos quando há a possibilidade de materialidade. Sim. Realmente, a discussão ela é bem longa, ela não para, assim, sabe, quando a gente vai falar de anonimato. Então, é justamente isso. Se é uma denúncia anônima, o que vai se exigir de standard probatório, né, que é um conceito bem importante na área penal, é maior, né, porque senão a lógica é que o sistema de whistleblowing ali vai fazer um arquivamento liminar, porque já é anônimo. E daí, se ainda não tem uma materialidade maior, então o caminho é um arquivamento liminar, onde o denunciado não vai sofrer nenhuma consequência grave, né? Porque justamente o direito do denunciado não é só o direito de defesa, né? Mas também tem, por exemplo, também os argumentos, né? Mas e daí o dano moral, né, que eu sofri por ser denunciado, como é que eu vou reparar? Tem tudo Só isso. que aí tem uma questão de que, se você sofreu um dano moral por causa da denúncia, não é o responsável aqui, talvez não vai ser o denunciante, vai ser quem recebeu a denúncia que não tratou ela adequadamente, que te expôs, né, que fez uma exposição indevida, que te fez sofrer uma alguma consequência negativa, né? Por exemplo, a empresa, se ela foi lá e mesmo sem ser uma denúncia com materialidade nenhuma, e já deu alguma punição, algo do gênero para o seu trabalhador. Então, você vai buscar esse seu direito à reparação à empresa, a quem gere o canal de whistleblowing, né? Então, é mais ou menos isso. Tem formas de solucionar os problemas que surgem. Quem deu causa ao prosseguimento daquela denúncia infundada, sem materialidade. Sim. Quem deu causa não foi o denunciante em si. Sim. Quem deu causa foi a autoridade, aquele que tem competência, que acabou adotando. Que deu causa à publicidade, né? Isso. Mais do que e aos danos que produziu, né? Faça essa publicização. Exato. Porque daí quem quer criticar o whistleblowing vai dizer assim, não, a gente está delegando ao particular o poder punitivo do Estado. Mas não é essa a ideia. A ideia a função do whistleblowing é apenas trazer a notícia. Trazer a notícia, né? É um meio de colaboração que para por ali. A partir dali, a função é do Estado ou da corporação aqui, de quem está gerindo esse sistema, entendeu? Eles recebem a notícia, a partir dali é com eles, né, a responsabilidade. Então não há essa delegação. É uma mera contribuição que se encerra com o fornecimento da notícia de fato. Isso resolve grandes partes dos problemas, assim, sabe? Porque as críticas, elas têm muito essa matriz penal de pensando na defesa máxima ali do denunciado. E a gente não precisa abandonar isso, só que a gente vai pensar dessa forma, como a gente falou, quando a gente vai, o juiz criminal vai analisar uma medida que vai limitar, na investigação, né? E quer limitar os direitos do denunciado. Aí tem que analisar standard probatório, tudo isso que foi construído depois de receber a denúncia. Então aqui a gente aplica todos esses dogmas penais, né? A gente pode considerar essa questão da vedação do anonimato, a gente pode considerar várias questões, mas quando a gente está falando do canal de denúncias, para receber uma denúncia, a gente teria que pensar, sabe, não com esses dogmas penais, pensar que é uma liberdade de expressão. Seriam dogmas, né? Talvez princípios. Né? Exatamente. Na verdade não são penais, são garantias do acusado. Sim. O acusado não precisa ser penal. Próprio internamente dentro de uma empresa, a pessoa pode ser acusada de infringir uma norma interna, que não é nem norma jurídica. E tem que ter ampla defesa, tem que ter contraditório. Essa é a grande questão, né? Então, quando você abre precedente, possibilidades, né? Diminui o custo de transação no termo econômico, né? Para que as pessoas falem sobre atos antiéticos ou ilegais, no modo geral, né? Antiético no sentido interno, você tem que trazer respaldo para que aqueles que estão sendo acusados tenham a sua prerrogativa de defesa em qualquer das circunstâncias. Sim. De forma plena. Porque senão a gente não anula processos penais, judiciais, face do descumprimento de garantias fundamentais, independentemente do fato de ser verdadeiro ou não. Né? A gente também pode anular qualquer denúncia se não tiver as garantias estabelecidas. Isso me parece muito importante, porque dentro das estruturas corporativas internas, a gente cria um minúsculo Estado de Direito.
Sim. E esse Estado de Direito ele tem que ter os seus pressupostos bem delineados. Sim, aí a gente tem que tentar buscar uma opção regulatória que vai proteger ao máximo os direitos de todos os envolvidos, né? Tanto do denunciante quanto do denunciado, tentar não abandonar nenhum dos dois. Mas, assim, a questão é que alguns órgãos, por exemplo, a Transparência Internacional, né? Ela também é defensora do anonimato mesmo, e não só da confidencialidade. Porque ela compreende, primeiro, esse que eu já comentei do efeito dissuasório, né? Do chilling effect nas denúncias, de não ter a opção anônima. E pela própria realidade, assim, porque queira ou não queira, a grande parte dos canais de denúncia, seja tanto públicos quanto privados, existe a opção de anonimato. Às vezes que nem o Alfredo comentou, né? Tem outros critérios, tem, às vezes até questão mesmo de estar mais escondido, sabe? Se você entra lá no portal, tem um canal mais evidente, mais claro para identificação. Mas sempre tem a denúncia anônima. O Ministério Público do Paraná, por exemplo, tem. Eu faço parte do trabalho no Tribunal de Justiça, né? Tem um canal de denúncia anônimo, né? Mas é essa a lógica. Eles são normalmente assim mais escondidos, mais uma segunda opção, sabe? Claro que mas tem ele que ter. existe. É necessário, lógico. Isso. Mas tem que ter parcimônia na sua utilização Exato. e na absorção do que está sendo dito ali também, que é uma questão fundamental. Bom, meus amigos, não temos tempo para mais nada. Terminamos mais um Disruptcast. Gostaria de agradecer ao Matheus, ao meu querido amigo Paulo Pegoraro, por essa brilhante conversa que só faz a gente pensar cada vez mais sobre todo esse tema aí, que é relevante. E se temperarmos sobre questões tecnológicas, redes sociais, aí realmente o negócio fica bem profundo. Obrigado. Beleza, muito obrigado. Grande abraço, boa tarde. Você ouviu na CBN Disrupt Podcast com Alexandre Barbosa e Alfredo Coppetti.